Olá, meus amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para honrar o nosso Deus, estudando a sua palavra, pedindo-lhe que nos ajude a compreendê-la, né? Já vimos os estudos 1 e 2 da guerra de Satanás contra a igreja, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema com o episódio número 3. Você é convidado para ficar conosco até o final. Esse é o seu canal Pura Verdade. Eu sou o Valdemir Bernasconi. Para você que é novo por aqui, deixo o convite para que você se inscreva neste canal, para que você ative o sininho aí para receber as notificações, que você deixe o seu like, que você também compartilhe com seus amigos, também deixe a sua opinião sobre esse assunto tão importante que é o assunto referente à guerra de Satanás contra a Igreja de Deus. Amém? Mas, como de costume, nós não podemos começar esse estudo sem fazer a nossa oração. Convido então você para fechar os olhos, para que nós possamos juntos pedir luz e discernimento a Deus e a presença do Espírito Santo para nos dar a compreensão necessária sobre esse assunto tão importante. Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amorável Deus, benigno Pai, santo em misericórdia, grande em poder, o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, o autor da vida, pois possui vida em si mesmo e a sua essência é o amor. Por isso estamos aqui, porque somos amados, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que nos concede de estudar a Tua Palavra com os amigos aqui do canal Pura Verdade. Abençoe a todos que estão conosco e aqueles que estarão também mais tarde. Que aqueles que não são inscritos possam se inscrever para receber, meu Pai querido, a notificação de novos vídeos. Que o Senhor possa cuidar da família de cada um, cuidar de cada casal, de cada lar. Se houver enfermos, por favor, os cure. Se houver desemprego, por favor, ó Pai, abra as portas do emprego. Também abençoe o jovem, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, este estudo. Dá-nos a luz e a compreensão necessária. Dá-nos o poder do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua Palavra assim como ela é. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, estamos de volta, então vamos começar o nosso estudo. A guerra de Satanás contra a igreja, baseado em Apocalipse, capítulo 12, e o estudo de hoje é a parte número 3. Lembrando que ainda teremos mais uma parte, que é a parte 4. A investida de Satanás contra o povo de Deus nos últimos dias. Os últimos dias são os nossos dias. O tempo do fim começou a partir de 1798. Então, nós estamos vivendo o período do fim, período em que Satanás mais arduamente e ferozmente se levantaria contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Daniel 11:44. Aí está, os rumores do rei do norte, que ele representa o reino de Satanás, e nos últimos dias ele vai se levantar com grande fera, com feroz rancor, para atingir a todos que seguem a Jesus e a sua palavra.
Mas a palavra de Deus nos diz que naquele tempo, no tempo dessa perseguição, da grande tribulação, da opressão, da imposição da marca da besta, em seu decreto dominical, totalmente contrário ao descanso sabático, o sábado do quarto mandamento, o sétimo dia da semana. Então, essa imposição será o decreto dominical, que é a marca de autoridade da besta, ok? Mas diz que nesse período se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. Todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, terão os seus nomes escritos no livro da vida. E esse povo que tem o seu nome no livro da vida vai passar por um período de grande perseguição, porque não vão aceitar a marca da besta ou o falso sábado, o sábado espuro, que está declarado na imposição do decreto dominical como dia santo. E nós sabemos que santo e santificado por Deus é o sábado, o sétimo dia da semana. Então Daniel 12:1 diz que Miguel, que é o próprio Jesus, vai se levantar para dar livramento aos seus filhos. As pontas pequenas de Daniel capítulo 7 e 8. Quem vem acompanhando este canal e esses vídeos sabe do que estamos falando. Então a ponta pequena de Daniel capítulo 7 e 8 e o assolador de Daniel capítulo 9, versos 26 e 27, em suas aplicações no fim do tempo, são denominados Rei do Norte. Daniel capítulo 11, verso 40 a 45. Satanás, ele usa esse poder terrestre para destruir e exterminar a muitos. Daniel capítulo 11, verso 44. Antes do fim do julgamento, que precede o segundo advento de Cristo, ou seja, a sua segunda vinda, quando terminar o tempo da graça e os justos houverem sido vindicados legalmente, Daniel 7, verso 26, Cristo se levantará para executar as decisões tomadas no tribunal. Então se intensificará a ira de Satanás, pois haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel capítulo 12, verso 1. Mas a ira do dragão, ou seja, a ira de Satanás, que ameaça exterminar o povo de Deus, é refreada ou restringida por intervenção divina, por intervenção de Deus. O remanescente, a palavra grega traduzida por remanescente, em algumas versões significa os restantes. O verbo correspondente quer dizer deixar o resto ou deixar ficar. O remanescente de Apocalipse 12:7 se refere aos verdadeiros seguidores de Cristo, que restam após o fim dos 1260 anos de perseguição em 1798. Houve um período de 1260 anos de perseguição, que nem já comentamos em vídeos anteriores, Essa perseguição, a Inquisição, chamada Santa Inquisição, ela começou no ano 538, estendeu-se até o ano de 1798 e foram 1260 anos de perseguição papal.
Isso também é chamado de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Ou 42 meses, conforme nos diz o livro do Apocalipse. De acordo com Daniel capítulo 12, versos 7 e 9, essa data assinalou o começo do tempo do fim, ou seja, a partir de 1798. Apocalipse capítulo 12, verso 17, ensina que o dom profético também se manifestaria na igreja remanescente, ou seja, a igreja que estaria vivendo o último tempo da história terrestre. É chamada de igreja remanescente, porque é o restinho daqueles que permaneceram fiéis, o restinho é chamado de remanescente. Mas esse remanescente, ele tem uma característica, ele tem em prática o dom profético, que é o testemunho de Jesus Cristo, que crê nas palavras de Jesus Cristo, que acreditam e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bem, o dom profético, ele deveria então manifestar-se no último período da igreja, antes que Jesus volte. Na verdade, o verdadeiro dom profético sempre esteve presente entre o povo de Deus. Nunca podemos esquecer que os falsos profetas também. Portanto, o mesmo deve ser colocado à prova sobre o crivo das Escrituras Sagradas. Jesus disse que um dos sinais da sua vinda seria a manifestação de falsos profetas, de falsos cristos. E esses devem ser colocados à prova mediante a palavra do Senhor. Amém? Deus sempre preserva um remanescente fiel. Em todas as épocas da história, quando a maioria se afastou de Deus, o Senhor teve um remanescente fiel. O remanescente pode ser a minoria, mas não é necessariamente um grupo pequeno. Por vezes ele foi um grupo bem grande. O remanescente tem sido constantemente incumbido da missão especial de levar avante a obra de Deus na terra, preservando sua verdade e transmitindo-a aos que os rodeiam, ou seja, em cumprimento a São Mateus 24:14, que o Evangelho do Reino deve ser pregado para testemunho a todas as nações, aí então virá o fim. Esta é a missão da igreja remanescente, preservando a sua verdade e transmitindo a todos aqueles que estão ao seu redor. Todos aqueles que adoram a Deus com toda a sua sinceridade, isto é, de acordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia, e são presentemente possíveis membros desse remanescente, ao mencionado em Apocalipse 12, verso 17. O que diz lá? Apocalipse 12, verso 17 diz que o remanescente, ele guarda os mandamentos de Deus. Quantos? Uma boa pergunta, né? 9, 8, 7, 6, 5 ou 10 mandamentos? O que você acha? Quantos mandamentos o remanescente e a igreja de Deus deve guardar? A minha lógica, o meu pensamento, o meu entendimento, o meu raciocínio diz. E se Deus deu 10 mandamentos, logicamente, Ele quer que guardemos 10 mandamentos, né? O remanescente, ele deve ser fiel. O que você diria se a sua esposa lhe dissesse: vou lhe ser fiel de domingo a sexta-feira, mas no sábado serei infiel? Segundo a profecia, mulher significa igreja. Ou seja, a mulher que não é fiel no sábado não é a igreja de Apocalipse 12. Estamos cansados de ver e saber que a grande maioria dos cristãos, eles guardam 9 mandamentos, né? Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, mas quando chega no 4º mandamento, que manda e ordena a santificação do sábado, então muitos dizem que foi abolido, que agora a salvação é pela graça, não precisa mais obedecer,
que Jesus já pagou o preço, essas conversas todas, né? Mas estaria isso certo? Será que um povo que pensa dessa maneira faz parte do remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que crê nos profetas bíblicos, desde o primeiro profeta bíblico até o último, João, na ilha de Patmos? Sim, o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e eles creem em todos os profetas bíblicos, ok? E eles põem em prática os ensinamentos dos profetas. Muito bem. Os que guardam os mandamentos de Deus, o remanescente é identificado aí como os que guardam os mandamentos de Deus. Muito tempo depois da crucificação de Cristo, em que numerosos cristãos dizem ter sido abolida a lei, o Novo Testamento ensina que os 10 mandamentos, de maneira exemplificada na vida de Cristo, são a norma de justiça para todos os cristãos. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: nós anulamos, pois, a lei por causa da fé? De maneira nenhuma, ele diz. Antes nós estabelecemos a lei de Deus. Eu não conheceria o pecado se a lei, se não fosse a lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Nesse caso, então, a lei é santa, é um mandamento santo, justo e bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, o homem, sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 3:31, capítulo 7, verso 7, o verso 12 e o 14. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a lei, ela é santa, justa e boa, porque a função da lei de Deus não é salvar ninguém. A função da lei de Deus é mostrar que o pecado está ativo, que existe pecado. E Jesus veio justamente para salvar os homens dos seus pecados, porque ele exige que nós guardemos a lei de Deus, pratiquemos a lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que é o sábado. Olha o que ele diz, 1 João 2:4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem é o pai da mentira? São João 8:44 diz que Satanás é o pai da mentira. E todos aqueles que mentem são filhos do maligno. Portanto, para conhecer bem a Jesus, nós precisamos obedecer à sua vontade. Nós devemos guardar os seus mandamentos para podermos andar na verdade. Observe Tiago 2, verso 10 a 12. Nos diz, porque qualquer que guarda toda a lei, ou seja, os 10 mandamentos, e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Quantos mandamentos são? 10. Mas se eu só guardo 8, 9, de acordo com a minha conveniência, então eu sou culpado de todos. É o que está dizendo aqui. Por quê? Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, lembra-te do sábado para santificar. Aquele que disse, não matarás, também disse, lembra-te do sábado para santificar. Por que dou ênfase ao sábado? Porque é um mandamento esquecido e desprezado pela cristandade. É por isso que eu insisto na questão do 4º mandamento. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, está feito o transgressor da lei. Se tu não comete adultério, tu não mata, mas você transgride o sábado, não tem o sábado como dia santificado, as horas que pertencem a Deus, então você é transgressor. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Mas o conselho é, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? A lei de Deus.
Por que é a lei da liberdade? A liberdade aqui não é que você não precisa agora obedecer os mandamentos, nada disso. A liberdade é justamente porque você obedece os mandamentos, você não tem pecado. Porque o pecado ele fortalece a lei. Quando você obedece a lei, o pecado não tem domínio sobre você. Porque 1 João 3,4, memorize aí, 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Muito claro, muito claro. Landers diz: se Deus não considerasse importante nossa obediência a Ele, teria nos dado apenas 10 sugestões. Muitas pessoas consideram os 10 mandamentos como um conjunto de leis que não se aplicam aos dias atuais. Alguns chegam a dizer que a tentativa de guardar os 10 mandamentos é uma forma de legalismo. Pensam que a lei do amor nos leva a agir, algumas vezes de forma contrária aos mandamentos, né? Infelizmente, muitos pensam dessa maneira. O caráter de Deus, ele não muda. Nos tempos eternos, antes que nosso mundo fosse criado por Deus, Deus já era perfeitamente justo. Ele estava em perfeita conformidade com a lei da vida, por ele estabelecida. Essa lei define, amigos, sua maneira de ser e a dos seres perfeitos criados por ele. Se a lei de Deus pudesse ser abolida ou mudada, o padrão de seu caráter também seria mudado. Em tais circunstâncias, ele não poderia ser reconhecido como tendo uma justiça imutável. A lei de Deus é tão imutável quanto o seu caráter. Malaquias capítulo 3, verso 6 nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, não sois exterminados. Jesus disse o mesmo, e ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, observe, em quem não há mudança e nem variação, ok? Em Deus não há mudança, em Deus não há variação. O nosso Deus não é um Deus que pensava de um jeito no passado e agora pensa de outro, não. Os seus pensamentos são o mesmo, as suas ordens são as mesmas, os seus desejos são o mesmo. Nosso Deus, ele não muda, ele é imutável e a sua lei é imutável. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Salmo 119, versículo 142 e versículo 152. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguro todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre. E são feitos em verdade e em retidão. Salmo 111, verso 7, verso 8. Os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. Esses não procuram excluir o mandamento do sábado da lista de preceitos de Cristo. A frase na mensagem do primeiro anjo diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. É uma alusão do primeiro anjo que nos convida a adorar o Criador, lembrando-nos do santo sábado do sétimo dia. O mandamento do sábado é aquele que faz referência a Deus como Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Não é à toa que Satanás ele fez com que a humanidade se esquecesse de Deus, né? E desprezasse o quarto mandamento, porque é um mandamento que faz referência a um Deus Criador.
Isso também é uma alusão a Êxodo capítulo 20, verso 11, que faz parte, do quarto mandamento. A mensagem do primeiro anjo nos convida a adorar o Criador, lembrando-nos do santo sábado do sétimo dia. O apóstolo João, que desmascarou Satanás, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Nosso Senhor Jesus Cristo também disse que ele não veio mudar a lei. São Mateus 5, verso 17. Que ninguém tem nem terá autoridade para mudar a lei de Deus. São Mateus 5, verso 18. Apesar de que o anticristo tentaria fazê-lo. Daniel capítulo 7, verso 25. Queridos, Jesus demonstrou ante o universo que é possível guardar a lei de Deus. Seus méritos, se o aceitarmos, nos dão a salvação. Romanos 5, 19 e também capítulo 10, verso 11. Uma vez redimido, o crente vive regido pela ética de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz: anulamos a lei por conta da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei de Deus. Romanos capítulo 3, verso 31. Satanás odeia a Deus e a lei de Deus. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Por isso é que quem vive segundo a carne, em certa medida, está reproduzindo a conduta de Satanás, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos capítulo 8, verso 7. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. São João 14, verso 15. Ao guardar os mandamentos, demonstramos nossa identificação com Cristo. Isso explica porque Satanás ataca o remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus. Falo como uma prolongação da luta que iniciou no céu contra Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Mas é na hora da perseguição que se torna mais agradável a promessa, pois nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Você nota que muitas igrejas guardam a maioria dos mandamentos, mas aqui não diz a maioria. Deus revela que aqueles que são da descendência da igreja pura guardam os 10 mandamentos da lei de Deus, ou seja, todos os mandamentos. Desde o momento que Jesus disse que não mudou, nem autorizou alguma mudança, nem sequer um jota ou um tio da lei, enquanto houvesse céus e terra. São Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. E que, se o amamos, devemos guardar os seus mandamentos, assim como ele nos deu o exemplo guardando os mandamentos do seu Pai. São João 14, verso 15 e capítulo 15, verso 10. Não poderíamos demonstrar que realmente temos a fé de Jesus se somos contrários à observância da lei de Deus, ou aceitamos a modificação de um dos mandamentos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? São Lucas 6, 46. E São João, o apóstolo João, confirma: ora, sabemos que o conhecemos por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 3 e 4. Não podemos invocar o amor para desobedecer, não tem lógica. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos.
1 João 5, verso 3. Amados, quando foi a última vez que você leu serena e detidamente os 10 mandamentos com o desejo de obedecer a tudo que dizem? Veja, eles estão em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17. Faça a sua meditação, e obedeça aos mandamentos de Deus. É provável que você descubra, pesaroso, que a maioria dos cristãos não estão respeitando o segundo mandamento, Êxodo 20, verso 4 a 6, eliminando da lei que aparece no Catecismo da Doutrina Católica. Ou talvez veja como pesar que as igrejas não estão respeitando o dia de repouso que Deus santificou, o Santo Sábado, o 7º dia da semana, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Mas ao mesmo tempo terá a comovedora emoção de descobrir qual a igreja considerada verdadeira por Deus. Esse remanescente fiel que resta é a igreja de Cristo. Não há como equivocar-se. O Apocalipse diz que são cristãos os que têm a fé em Jesus, ou seja, os que guardam os mandamentos da lei de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Por isso é que Satanás desata intransigência e perseguição contra os remanescentes. Apocalipse 12, verso 17. Amados, Deus deseja que todos nos salvemos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. E Satanás quer desesperadamente que nos percamos. Expressamos nossa decisão por meio da obediência. A Santa Bíblia ensina que somos escravos daquele a quem obedecemos, seja do pecado, ou seja, da transgressão da lei para a morte, ou da obediência aos mandamentos para a justiça. Romanos 6,16. Nisto não existe neutralidade. Jesus disse claramente, queridos: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. São Mateus 12, verso 30. Portanto, precisamos refletir sobre essas coisas e não nos esquecer de que, assim como todas as promessas do Apocalipse são para os vencedores, em São João 14, 1 a 3, o Senhor Jesus promete uma morada celestial para os fiéis. Amém? Então é isso, meu querido. A lei de Deus foi colocada por Deus para ser cumprida e obedecida. Se você ainda não está obedecendo todos os mandamentos, eu tenho certeza que você é sincero e não está cumprindo todos porque ninguém lhe falou a verdade. Mas a verdade é essa: os 10 mandamentos estão em vigor. O sábado é o selo do Deus vivo. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. E a marca da besta é o falso sábado, a imposição religiosa da santificação do domingo. Tendo isso em mente, eu peço que Deus abençoe você, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.